Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor para os irmãos lá de Aquirás, no Ceará, que estão conosco novamente. Domingo passado não estiveram, porque eles estavam lá com o nosso pastor presidente, e o pastor presidente ministrou a escola dominical presencial. Uma honra, né? Pegaram direto na fonte, né? E hoje nós vamos retomar aí, e a paz do Senhor para a missionária Magna, irmão Newton, Marta, Rafael, Raabe, Miguelzinho, uma auxiliadora, Silvana, Hector e Daniele, ou Daniela, se eu não estou enganado, e os demais irmãos aí de Aquirás, as irmãs. Deus abençoe em nome de Jesus. Você está com a sua revista na mão, nós vamos hoje acompanhar a lição número 8. Qual que é a cor desse aí? Está na mão de vocês? Aí deixa o microfone vermelho aberto aqui depois para os textos. E é como de costume, nós vamos para o título da lição, texto áureo, verdade prática, depois a leitura bíblica em classe. Então vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Nosso título da lição: Jesus viveu a experiência humana. Texto áureo: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Então, o texto áureo ele vem evidenciar que Jesus percorria toda a Galileia. Então, mostrando o quê? Mostrando um Jesus que estava no meio do povo, um Jesus que andava as cidades, um Jesus que percorria as regiões, um Jesus que estava ali, acessível, socialmente falando, né? Um Jesus social do ponto de vista de que ele não ficava isolado, e quem quisesse que fosse atrás dele, quem quisesse que marcasse uma reunião, uma agenda, ele ia ver se na agenda dele ele tinha tempo. Não, um Jesus sociável no sentido de estar aberto para o povo, para a comunidade. Todos que queriam estar com ele podiam ter acesso a ele, e ele também ia até o povo. Então, mostrando que isso faz parte do quê? Da vivência da experiência humana. Jesus, ele não chegou na terra para ficar assim, eu sou Deus, que ele é, e aí pronto, né? Ninguém tem acesso a mim porque eu sou uma divindade. Não, ele, justamente por ser homem também, é Deus, mas também é homem, ele foi acessível. Verdade prática: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Você pode olhar que nós vamos ver hoje aqui esse Jesus que estava vivenciando a experiência humana. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1, verso 43 e 51, e Mateus 26, verso 37, 38 e 42, que vai nos dizer assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi,
tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26, versos 37, 38 e 42. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Então, meus irmãos, hoje essa temática vai trazer sobre Jesus vivenciando a experiência humana. E aí fica aquela questão, né? Jesus Cristo, ele tinha um espírito humano? Jesus tinha alma? Ou era só um corpo ocupado por Deus? Jesus tinha vontade? Há uns que chegam a dizer a discrepância de que Jesus tinha pensamentos assim, que ele precisava frear, porque senão ele acabava pensando demais, e ele acabava desejando Maria Madalena. E que os pensamentos que corriam na cabeça do mestre eram pensamentos iguais aos nossos. Só que veja, Jesus nasceu sem pecado. Nós temos a natureza pecaminosa. Jesus não. Jesus não nasceu com natureza pecaminosa. Então, Deus também não pode ser o quê? Tentado. Porque Deus é santo. Jesus foi tentado em tudo, diz a Escritura? Sim. O Jesus homem. Porque o Jesus, Deus, a sua natureza divina, não pode ser tentado. E aí você vai dizer: pastor, mas Jesus foi tentado em tudo como homem, e por que ele não caiu? Ele sofreu tentação externa. Ele foi tentado em tudo, tentações externas. Jesus não viveu tentações internas. Por quê? Porque ele é santo. E ele não tem a natureza pecaminosa. Nós temos as nossas tentações internas. A nossa natureza carnal, ela também nos tenta. Não é só o diabo que tenta a gente. Tem gente que pensa: o diabo está me tentando, o diabo está me tentando. Não é só o diabo que tenta o ser humano, mas a sua própria natureza pecaminosa também o faz, tenta contra ele, para que ele peque. Jesus não teve essa, graças a Deus, Jesus não passou por isso, pela tentação interna, mas a externa, ele passou, e ele não pecou, glória a Deus por isso, ele não pecou, ele não cedeu. Por quê? Porque ele é santo, sem pecado algum. Então, essa história de que Jesus tinha desejos, pensamentos, isso tudo é falácia, isso tudo não tem respaldo bíblico algum, tá certo? Então vamos lá à nossa introdução, leamos juntos. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então tem outra história também que corre muito por aí, principalmente das religiões orientais, de que Jesus passou lá pela Índia, de que Jesus foi no Tibete,
de que Jesus foi elevar o espírito dele, e isso não tem nem na história, não há comprovação histórica e não há comprovação bíblica que isso ocorreu. Jesus nunca esteve nessas regiões. Inclusive os mormons chegam a dizer que Jesus foi nos Estados Unidos. Jesus nunca colocou os pés dele como homem nos Estados Unidos. Isso não aconteceu. Na época que ele esteve aqui na Terra, ele esteve apenas em 3 lugares, e nós vamos ver hoje aqui na lição quais são esses 3 lugares que ele estava. Nosso Senhor teve uma vida social em que ele interagia com as pessoas de toda sorte, iniciando em Nazaré, chegando a Jerusalém. Não somente a social, mas religiosa também, provando sua vida na experiência humana. Por que isso está sendo muito enfatizado aqui? Por conta de que há movimentos heréticos que negam a humanidade de Jesus. Negam que Jesus encarnou, nega que Jesus foi um ser humano completo, falar a ordem certa, espírito, alma e corpo. Então, talvez você olhe para isso e pense assim, pastor, é óbvio que Jesus, ele esteve aqui, é óbvio que Jesus esteve com as pessoas, a gente vê isso na Bíblia. Sim, você que é crente, você que está com a sua fé fundamentada, mas tem movimentos heréticos, e não pasme vocês, que não é frequentado pelo Zé Goiabinha lá, que nunca estudou na vida não, é frequentado até por magistrado, gente que tem estudo e formação, gente que tem, diplomas e tudo, e acredita que Jesus não tinha uma vida humana, que Jesus não era humano. Então, nós estamos trazendo aqui isso para vocês, para que vocês possam, primeiro, confirmar a sua fé, e segundo, saber identificar. Se um dia alguém vir com uma conversa diferente, você vai falar, espera aí, eu já vi isso em algum lugar, eu já presenciei isso numa escola dominical, e você poder saber ajudar essa pessoa que está numa visão totalmente distorcida, totalmente errada. E aí eu queria falar para vocês o que nós já vimos, né? As principais heresias dos primeiros séculos, que nós estudamos ao longo até aqui. Nós vimos lá, a partir da lição 3, até a lição passada, que foi a 7, nós fechamos o combo da cristologia. Então, cristologia é uma matéria dentro da teologia, que ela vai estudar a pessoa de quem? De Cristo. Então, talvez você fale assim, um dia eu tenho vontade de fazer teologia, eu tenho vontade de cursar a faculdade de teologia. Quando eu falo que a escola dominical é a maior faculdade teológica do mundo, não é à toa. Você está aprendendo cristologia nessa revista. E hoje está fechando esse tema de cristologia, porque a próxima lição já é pneumatologia, vai falar do Espírito Santo. Então, está fechando hoje a cristologia. E aí nós vimos, né, ao longo da lição 3, da lição 4, da lição 5, da lição 6 e da lição 7, fechando para nós o tema cristologia, né, nos ensinando os movimentos que são heréticos e o que a Bíblia diz verdadeiramente sobre o tema. Então nós vemos que o primeiro movimento foi o gnosticismo, que também, junto com o docetismo, negam o nascimento virginal de Jesus, negam a encarnação de Jesus, está vendo aí? Se nega a encarnação, nega ele como homem, como ser humano. E negam a crucificação também, dizendo que a crucificação foi uma simulação, que Jesus não foi crucificado. Quem são esses movimentos hoje? O Islã, os Mormons e a Igreja da Unificação, que é mais conhecida como a Igreja do Reverendo Moon, né?
chama Igreja da Unificação. Qual é o perigo dessas heresias? Eu procurei trazer uma aplicação prática para ajudar. Senão você fica assim, pastor, para que eu preciso saber disso? Você precisa saber para poder defender isso aqui, ó. Se a gente aceitar que Jesus não nasceu de uma virgem, se a gente aceitar que Jesus não encarnou e que nem foi crucificado, então se ele não nasceu de uma virgem, nós estamos negando a geração pelo Espírito Santo. Se nós negarmos a geração pelo Espírito Santo, nós estamos tirando a divindade. Ele deixa de ser Deus. Olha o perigo. Depois, se ele não encarnou e não crucificou, ou melhor dizendo, não foi crucificado, né? Então o sacrifício do Calvário ficaria comprometido. Logo a salvação deixaria de existir. Aí você ia ser salvo como? Como você vai ser salvo? Se é através dele que nós alcançamos a salvação. O próprio nome Jesus significa o quê? Salvar, Salvador. Então, esse foi os primeiros movimentos que se levantaram nos primeiros séculos da igreja. Já foram refutados, conforme já vimos nas lições passadas, os concílios foram levantados para estudar e refutar todas essas heresias. Depois vieram os ebionitas, aí somou-se a eles os gnósticos, os sabelianistas, os monarquianistas e os arianistas, que vieram também dizendo o quê? Negando a Trindade, negando, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas distintas em unidade, um Deus. Ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, não é. A Trindade não é uma pessoa, a Trindade é um Deus em 3 pessoas. É importante você gravar sempre isso. E quem é que defende isso? As igrejas unicistas, por exemplo, está bem aí por conta dessa temática, está muito evidente nas redes sociais, a igreja Voz da Verdade. É uma igreja unicista, ou seja, é uma igreja que ela defende esta crença, que à luz da Bíblia é uma heresia. É uma heresia. E também os testemunhas de Jeová também acreditam nisso. E aí qual é a implicação, o perigo? Se nós negarmos a Trindade, e se nós falarmos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa só, nós vamos cair no modalismo, que é um Deus em 3 maneiras de manifestar. Um Deus que é dividido em 3 dentro dele, ou melhor dizendo, um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. Não, de jeito nenhum. Então o Pai, agora eu quero me manifestar como filho. Me manifesto agora eu sou o filho. Agora eu vou me manifestar como Espírito Santo. Agora eu sou Espírito. Não, Senhor. É um Deus, 3 pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não tem cabimento isso, E aí eu não sei, então cairia no modalismo, negando a Trindade, compromete o quê? O plano da salvação. Compromete o plano da salvação. Então isso é muito perigoso. Muito perigoso. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Com heresia, a heresia, ela começou aonde? No Jardim do Éden. A heresia começou com o quê? Pegar um texto, pegar uma ordem de Deus, pegar um ensino de Deus, pegar algo que Deus colocou na palavra dele e fazer o quê? A distorção. A distorção seja literária, a distorção seja interpretativa,
Porque eu posso distorcer o literal, ou seja, eu mudo as palavras para que quando você lê, você já vai entender do jeito que eu quero que você entenda. Basta eu mexer na fonte. Ou eu posso deixar a fonte do jeito que está, mas te explicar de forma errada. Percebe? Por exemplo, vamos de novo aqui, foi falado, onde aconteceu a primeira heresia? No Jardim do Éden. Aí vamos lá, no Jardim do Éden, aconteceu uma distorção da fonte ou uma distorção de interpretação? O que vocês acham? De interpretar, porque lembra que a serpente pergunta, por que você não vai comer do fruto? Aí o que Eva responde? Porque Deus falou que se a gente comer, nas minhas palavras aqui para ficar fácil, nós vamos morrer. Aí o diabo vem e fala o quê? Não é bem assim. Quer ver? Vamos lá na Bíblia para ficar mais fácil? Eu gosto que a Bíblia fale. Vamos lá, Gênesis. Abra aí, por favor. Capítulo 3. Verso 1. Pode ler aí os meus companheiros aí, por favor. Verso 1 para começar. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Está vendo? Ela pergunta para a mulher: é assim que Deus disse? Ou seja, o que está escrito é assim. Naquela época não havia ainda escrito, tá? Naquela época a lei, ou as ordenanças, os princípios, eles eram orais, verbais. Então Deus falava e eles guardavam. Não havia o papel, não havia escrito para ler igual nós temos hoje. Então ele fala assim, ó, não foi isso que Deus disse? Tarará, não comereis de toda árvore do jardim? Olha só a pergunta maliciosa. Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores? De todas as árvores? Em vez do diabo chegar e falar assim, Deus proibiu vocês de comer essa árvore específica aqui, ó, o fruto proibido? Não, ele jogou no geral. Ele proibiu vocês de todas. Por quê? Porque ele já sabia a resposta. Ele sabia que ela já ia responder, não, todas não, apenas. Ele lançou uma pergunta já sabendo da resposta que ia ser dada, para ele continuar a conversa. Aí o que diz o verso 2? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Aí ela responde, não, a gente pode comer sim. Pode comer tudo. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Aí ela fala, ó, não, pera lá, você enganou a serpente. A gente pode comer à vontade aqui, ó. Mas só uma que não pode, apenas uma, o resto está tudo à vontade para nós. Aí a serpente, porque Deus falou que se a gente comer, a gente morre. Aí a serpente vem no verso 4 e diz o quê? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Aí já começou a distorção. Já começou a interpretação errada. Observe que o diabo começa a fazer a mulher pensar no que Deus falou, para responder para ele o que Deus falou. Aí ela para, porque a pergunta primeiro é uma pergunta geral, ela então para, reflete qual foi a ordem de Deus, a ordem de Deus foi tal,
ela responde à ordem de Deus, ela responde à consequência da desobediência da ordem. Então, perceba que Eva estava completamente consciente do que lhe era possível, do que lhe era permitido fazer, do que não era permitido fazer, e qual a consequência se ela desobedecesse. Você vê que ela tem completo o argumento. A construção de tudo ali ela tem. Ela tem o que pode, o que não pode e a consequência. Nada foi oculto dela. Nenhum momento ela poderia dizer: não entendi direito a ordem de Deus. Eu não sabia que a consequência seria essa. Deus não falou qual seria a consequência. Deus apenas disse para não fazer. Não, ela sabe que não deve, sabe o que deve e sabe a consequência se ela fizer o errado. Aí vamos trazer, não é assim hoje? Você conhece a palavra te mostra o que você pode e o que você não pode, a palavra te dá o caminho do que deve e do que não deve, e a palavra mostra para mim e para você as consequências. Aí eu pergunto: e por que mesmo assim você insiste em desobedecer? Por que mesmo assim você vai lá e faz o que não deve ser feito? Aí quais são as duas justificativas para isso? Número 1, ou é a tua natureza pecaminosa que está tentando você e você cedeu, ou é o diabo. É isso. Ah não, pastor, é o mundo, mas o mundo está regido por quem? Pelo príncipe do mundo. Então o diabo está por detrás do sistema mundano. Tem Satanás por detrás. E você tem a natureza pecaminosa que você herdou de Adão, que é a sua carne se inclinando para o mal, a luta entre o espírito e a carne. Então veja aqui que Eva, ela tinha total ciência e a distorção veio. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes, por que eu estou falando isso? Voltando no objetivo principal que eu entrei nesse assunto. Porque às vezes, irmão, nós estamos vivendo uma época tão estranha, uma época tão esquisita, que em nome de que eu sou familiarizado com determinado assunto, eu gosto, preferência pessoal de determinada coisa não me faz me sentir mal, não afeta o meu emocional, então a gente entende isso como se fosse uma aprovação divina, como se Deus estivesse dizendo assim: não, está tudo bem. Só que perceba que aí no mesmo capítulo vai dizer que quando Eva olha para o fruto era formoso à sua vista e era desejoso. Ou seja, nenhum momento que a serpente está insistindo com ela, Satanás, para que ela desobedeça a Deus, as emoções dela não estão contrariando. As emoções dela não estão dizendo assim: não faça, aquela coisa assim: nossa, eu senti uma coisa ruim assim, eu senti que eu não devo, então não vou fazer. Não teve isso. Ela não foi possuída pelo demônio, que fique bem claro. O demônio não entrou nela, em momento algum, para induzir o comportamento dela. Ele não entrou no sentido de possessão, ela não ficou possessa. Veja, e ela deseja o fruto. O demônio lançou uma proposta, ele lançou para ela uma sugestão,
Ele tentou convencer ela com argumentos. E ela então olha para o que não deve, deseja e pega. E a Bíblia diz que ela não podia nem tocar, quanto mais comer. Só que o pecado não estava no fruto, o pecado estava na desobediência. Então veja, que às vezes, às vezes não, é certo, a nossa natureza, ela é manchada pelo pecado de Adão. Se ela é manchada pelo pecado de Adão, não podemos confiar nas nossas emoções. Você tem que olhar para as tuas emoções sempre com o pé atrás, desconfiado, desconfiada. Pastor, mas eu preciso confiar no meu eu. Você precisa confiar no seu eu, enquanto ele estiver debaixo da subordinação do Espírito de Deus. Porque no momento que o seu eu, ele está subordinado à sua natureza pecaminosa, o seu eu é o seu maior traidor. O seu eu é aquele que vai te levar para o buraco. Porque o crente, ele tem 3 inimigos mortais. 3 inimigos. Primeiro, o mundo. Segundo, Satanás. Terceiro, o seu eu. A sua natureza pecaminosa. Então, veja que não é porque você gosta de determinada coisa e que as tuas emoções não te fazem se sentir incomodado ou incomodada com aquilo, que quer dizer que Deus está dizendo assim, pode continuar, que eu aprovo. Pode seguir em frente que está tudo bem. Não, você tem que olhar à luz da Escritura. Deixa eu olhar na Bíblia. A Bíblia aprova eu pensar dessa forma? A Bíblia aprova eu me conduzir dessa forma? A Bíblia aprova eu me comportar dessa forma? A Bíblia aprova eu me vestir dessa forma? A Bíblia aprova eu frequentar este ambiente? A Bíblia aprova eu pensar com essa cosmovisão de vida? Está correta a minha cosmovisão à luz da Escritura? Então eu preciso sempre pegar tudo que envolve a nossa vida e trazer aqui, porque lâmpada para os meus pés não são as minhas emoções. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua, amém? A tua palavra. É a palavra de Deus. É a lâmpada para os nossos pés. Então nós temos que ter muito cuidado, porque hoje, com o advento aí da tecnologia, o celular está na sua mão. Está na sua mão. Na sua mão está a vida e a morte. Por incrível que pareça. Porque se você pegar o teu celular e só quiser ver coisa ruim, o algoritmo, ou logaritmo, não sei qual seria a expressão correta, se é algoritmo ou logaritmo, que vai trabalhar lá para trazer para você aquilo que você mais sempre assiste. Então, se você pega o celular e começa a ver bagaceira, aí você parou de ver a bagaceira e deixou o celular lá. No outro dia, quando você pegar o celular e abrir, quando você for lá na rede social, no YouTube, onde você for, ficou lá um aviso dentro do programa de que o Zé Couve gosta da bagaceira. Aí é você abrir, só vai aparecer vídeo de bagaceira. Porque você abriu a porta. Você deu a entrada. E aí, para todas as áreas. Se você abrir lá e você ver vídeos de pregação, próxima vez que você abrir, só vai aparecer vídeo de pregação. Nós temos visto aí esses problemas que estão acontecendo a nível mundial. Problema do governo, problema econômico, etc. e tal. Né? Essas decisões do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump lá, que está fazendo várias decisões, está colocando o mundo meio em suspense, taxação, etc.
E eu peguei o meu YouTube e fui dar uma olhada, para me atualizar, porque eu não assisto jornal. Jornal é muito tendencioso. Jornal, eu não sinto mais credibilidade e confiança em jornal. Então, eu fui lá no YouTube para poder olhar algumas fontes que eu sei que são fontes imparciais, vai simplesmente trazer a notícia sem entender para nenhum lado. E aí, olhei lá, ok, irmão, depois ainda fiquei uns 3 dias só aparecendo coisa do Donald Trump para mim. Tudo que é coisa do Trump aparecia para mim. Eu falei, eu não quero mais saber disso. Aí eu me liguei, né? Falei assim, não, então eu vou mudar aqui para o algoritmo lá, entender que eu quero outra coisa. Aí comecei a colocar umas pregações, comecei a olhar umas coisas, aí foi mudando. Foi mudando e já foi trazendo outras coisas que me interessavam. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque ele é muito importante para a gente não cair no que esse pessoal caiu, nas heresias. Então, eu vou dizer uma coisa para você, não fique fletando com heresia. Heresia só serve para uma coisa, você estudar como refutá-la, e acabou. Só isso. Do contrário, corta da sua vida. Porque senão, o que está acontecendo? Se você continuar com essa ideia de que, mas está tudo bem, está falando de Jesus. Está falando de Jesus, então você também vai poder idolatrar a imagem? Porque lá onde idolatra a imagem também fala de Jesus. E aí? Como é que fica isso? Não é dessa forma. E aí, o que acontece se você continuar com isso? Você está conversando com a serpente. Se quando a serpente chegou perto dela, ela virasse, não sei o tamanho da serpente, a Bíblia não fala, não sei se a serpente era pequena, não sei se a serpente era grande, não sei a largura dessa serpente. Se a gente trazer para os dias de hoje, a gente sabe que serpente tem de 1 metro, tem de 2 metros, tem de 3, tem de 6. Tem a anaconda, que é uma cobra grossona, tem outra que é fininha. Então, a Bíblia não fala como era esta serpente. Tem gente que fala que essa serpente andava em pé, outros falam que ela voava. Irmão, eu não sei e não vou ficar procurando saber aquilo que a Bíblia não está dizendo, como é. A Bíblia só fala serpente. Então, eu não sei como era essa serpente. Mas, permita-me aqui fazer uma conjectura, até para ficar descontraído. Se fosse como se fosse um cachorrinho doméstico, um pet, se a serpente chegasse, puxasse conversa, ela falasse, sai daqui, passa, e a serpente, pum, não tinha acontecido nada. Mas foi ela dar ouvido para a serpente, começar um diálogo com a bicha, que o cão é que estava na bicha, aí aconteceu o estrago. Então, o que isso quer nos ensinar? Você não tem diálogo com coisa que não presta. Não queira ter relacionamento com coisa que não presta. Você tem que cortar. Ou você está firme para se levantar como um apologeta, para você defender a fé, mas aí você tem que estar preparado, ou então é melhor você o quê? Cortar, sai de perto, porque a serpente é astuta. Ela não vem com conversinha que você consegue identificar de cara, é sutil, é bem devagarinho, vai te levando, bem suave. Quando você se dá conta, você já está enlaçado. Então tome cuidado. Também vimos, algumas coisas se repetem, por conta de que um movimento vai gerando o outro, Então também tem dentro ainda desses movimentos aqui, gnosticismo, docetismo, ebionitas, monarquianistas, arianistas, movimentos orientais, que nos dias de hoje são islamismo, mormons, Igreja da Unificação, Testemunho de Jeová e o Espiritismo. Negam a divindade de Jesus, negam que Jesus é Deus. Para eles, Jesus não é Deus. Qual é o problema disso? Se Jesus não é Deus, e ele é apenas humano, então a crucificação e justificação ficam comprometidas. Porque sendo apenas homem, ele não ressuscita,
é apenas um líder religioso. Então não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, não tem expiação, não tem justificação, não tem remissão pelo sangue. Entendeu? Amém? Então, vamos lá. E tem a subordinação, que também é defendido pelo Islã e pelos testemunhos de Jeová. Ensinam que o filho é subordinado ao pai, o espírito subordinado ao filho, e assim por diante. E ensinam que Jesus não é o filho de Deus. O islamismo, Jesus não é o filho de Deus. Eles creem assim. Se existe a subordinação, logo deixa de ser um Deus e se tornam 3 deuses, o que é errado. Nós não somos idólatras, nós não adoramos 3 deuses, nós adoramos um Deus só. Se Jesus não é o Filho de Deus, então ele não é Deus, estão tirando a divindade de novo. Então olha o perigo, olha o risco. Então quando você precisa saber disso, porque quantas vezes não é assim que os testemunhos de Jeová faz? Não bate lá na sua porta? Uma coisa, eles são fiéis, irmãos, eles vão lá de 2 em 2, de porta em porta, você pode fechar a porta quantas vezes você quiser, e eles voltam quantas vezes mais eles puderem. Eles são insistentes, e eles são disciplinados. Cadê, aí aquilo que nós vimos um tempo atrás, tem gente que faz tudo pela mentira, e você que tem a verdade, às vezes não quer fazer nada. Cadê o evangelismo daqueles que têm a verdade? Cadê o bater de porta em porta daqueles que sabem a verdade na palavra de Deus? Cadê o ganhar almas? Cadê o falar de Jesus para as pessoas? A gente parece que essa parte a gente excluiu e vive só entre 4 paredes a igreja aqui. Não, meus irmãos. E se a gente fizer isso, as heresias avançam e a gente fica dentro da nossa caixinha. E as almas vão perecendo, vão se perdendo, e nós vamos dar conta delas. Sim, irmão. Já virou uma cultura. Nosso irmão falou aqui que eles são tão disciplinados nessa prática que no domingo de manhã você sai, você vê eles na rua, você identifica logo, porque sabe que só eles estão fazendo isso. E incrível também, sabe o que é? Estão tudo, pode estar o calor que for, eles estão de camisa, estão de gravata, as mulheres estão de saia, você não vê com outra roupa. Pode ser o calor que tiver, o tempo que tiver, eles além de ter a prática de bater de porta em porta, eles também têm o cuidado no seu vestuário. E você, antigamente, você olhava na rua e você sabia quem era crente e quem não era, pela vestimenta e pelo tamanho do cabelo da mulher, não era assim antigamente? Você já sabia, ali vai o crente, como diz lá no Rio de Janeiro, ali vai o aleluia, ali vai os Bíblia. Hoje você anda na rua, de repente você vê um homem ou uma mulher com vestes que não são adequadas, e aí eu estou falando de uma exposição exagerada, é isso que eu estou dizendo? Expondo demais, coisa que não precisa expor, mostrando demais, coisa que não precisa mostrar. E você, de repente, já aconteceu, você chega e fala assim, olha, um folheto, às vezes você está evangelizando, um folheto, Jesus te ama, a pessoa vira, a paz do Senhor. Aí você fala, deve ser uma congregada, um congregado, um novo convertido, né? Não, às vezes a pessoa já é obreiro. Às vezes a pessoa já está batizada, está na igreja há mais de 10 anos. Então hoje fica difícil você, aí vem com essa conversa, não, porque Jesus não, ele só quer o meu coração. Aí usa aquele texto de Samuel, quando Samuel quis escolher entre os filhos da casa de Jessé, e que ele olhou os filhos bonitos, e achou que era eles, e Deus falou, não, é o Davi, é o menor, e que Deus falou com Samuel, você vê por fora, eu olho por dentro. E aí pegam esse texto para dizer, não, está vendo aqui, ó,
Deus só está interessado no lado de dentro. O que importa para Deus é aqui dentro. Aí usam o radicalismo. Irmão, radicalismo nunca dá certo em lugar nenhum. Aí usa o radicalismo. Que adianta eu ter o cabelo lá no pé, a saia lá no pé, mas está minha língua lá no pé. Vocês já ouviram isso? E aí, para criticar os conservadores, falam o quê? Que por fora estão bem, mas por dentro estão mal. E os conservadores, para criticar os liberais, falam o quê? Que por fora está tudo ruim. Mas aí os liberais dizem, não, mas aqui dentro está tudo bom. Só que a grande verdade, sabe qual é? É que Deus, Ele quer os dois. Deus, Ele quer dentro e fora. Dentro e fora. O interno em santidade e o externo também em santidade. Eu estava vendo um estudo, e ele estava falando sobre espíritos malignos que atuam em países, potestades, principados, não é demôniozinho pequeno não. E aí esse estudo apontou para o caso do gadareno, que o gadareno bíblico, né, lá a história do gadareno, ele estava com legião. E quando Jesus vai em direção a Gadara, uma grande tempestade se levanta. E Jesus está no barco, dormindo, e os discípulos se dão quase que o barco ia perecer. Jesus então levanta e dá uma ordem para que o mar se acalme e o vento se aquiete. Aquela ordem no original do grego é uma ordem de expulsão de demônio. Jesus não estava falando apenas com o movimento atmosférico da natureza. Jesus estava falando com uma potestade. E ele estava ordenando que aquela potestade fosse embora. Porque ela estava provocando o vento, a chuva e a tempestade, e o movimento no mar, para afundar o barco. Por quê? Porque sabiam que Jesus, chegando em Gadara, o gadareno seria liberto. Então, havia um movimento no mundo espiritual que refletia no mundo físico para uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, para poder impedir Jesus de chegar lá. E aí, observe que, quando Jesus chega, e o gadareno vem, diz a Bíblia, que o gadareno estava nu. Totalmente sem roupa. E aí, nesse estudo que eu estava lendo, diz o seguinte: pode observar, quando alguém está sob influência demoníaca, diabólica, ou possessão, até ao ponto de possessão, a primeira coisa que acontece com essa pessoa é que ela usa menos roupa e vai tirando a roupa e a nudez vai ficando cada vez mais presente. Você nunca vê alguém que diz assim, eu estou cheio de capeta, de demônio, de diabo, e está tudo tampadinho, bem vestidinho, você não vê. Você pode olhar. Não estou dizendo, não confunda minhas palavras, não estou dizendo que toda pessoa que está, de repente, com veste inadequada, quer dizer que ela está com demônio. Não distorça as minhas palavras. O que eu estou dizendo é que existe, à luz do texto bíblico do gadareno, que quando existem demônios que quando entram na vida de algumas pessoas, ou quando atuam em determinadas regiões, eles tendem a colocar uma característica no ser humano. Pode olhar, tem região que você vai, que todas as pessoas têm o mesmo jeito de vestir. Aí a gente vem e chama isso de quê? Cultura. Só que a pergunta é, essa cultura vem de Deus? Essa cultura vem do diabo? Ou essa cultura vem da natureza pecaminosa? Não é porque chama-se cultura, não, é a cultura daquela região, é a cultura ali daquela cidade. Não é porque chama cultura que eu vou negar a espiritualidade,
que eu vou retirar a ação espiritual. Não, eu tenho que olhar para a cultura e trazer ela à luz do texto bíblico. O que está influenciando essa cultura? Qual era a cultura de Sodoma e Gomorra? A cultura de Sodoma e Gomorra era o quê? Bagaceira. Homem com homem, mulher com mulher. Ninguém era dono de ninguém, não era assim? Sodoma e Gomorra, o negócio era terrível. Queriam até pegar os anjos. Já parou para pensar a influência, a cegueira de uma cultura? Aí eu te pergunto, quem estava por detrás dessa cultura? Você vai dizer que é Deus? Se fosse Deus, não caía fogo do céu e queimaria a cidade inteira com enxofre. Então perceba que nós temos que estar atentos, porque certas modas que são lançadas, certas culturas de falar, de pensar, de vestir, que são lançadas para nós, dentro do nosso dia a dia, nem tudo é uma questão, nem tudo, não é porque é tendência, não. Quem está por detrás? Quem está por detrás? É o famoso espírito de Jezabel. E aí vem agora essa questão do empoderamento feminino, essa questão, né, do feminismo. Eu sou completamente de acordo que a mulher tem valor, que a mulher merece todos os direitos iguais ao do homem. Se ela trabalha, ela tem que ganhar igual. Eu não tenho nada contra isso. A mulher, ela tem o mesmo valor do homem. Apenas ela tem papel diferente dele, ele tem o papel dele, ela tem o papel dela. Tem coisas que a mulher faz que o homem nunca vai fazer. Nunca. Por mais que ele tente, ele não vai fazer. Quer? O exemplo eu te dou. O homem não tem como gerar filho. Ele nunca vai saber o que é gerar um filho dentro do ventre. Só a mulher consegue fazer isso. Só ela tem essa capacidade dada por Deus. Só a mulher. Então, cada um tem o seu papel, ambos são importantes. Só que aí você vê que vem o quê? A coisa passa do ponto. Aí já vem naquela questão que a mulher, para ser valorizada, para ela ser dignificada, é em detrimento de humilhar o homem, de rebaixar o homem. E algumas chegam a dizer que é como se fosse uma espécie de vingança por conta do machismo que imperou no passado. Então é como se fosse uma espécie de vingança, alguma coisa desse tipo. Então você vê que já passa do limite. Sim. Bênção. A missionária está contando aqui que ela viu o testemunho de um missionário que foi para a Índia, ficou hospedado na casa de muçulmanos, e lá ele leu o Alcorão, né? O Alcorão junto com eles, e a partir de um texto que dizia lá que Jesus não tem pecado no Alcorão, porém, de novo, né? Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus,
e ainda colocam Jesus abaixo de Maomé. Maomé está por cima, superior a Jesus. Mas como tinha um texto lá dizendo que Jesus não tem pecado, ali foi a oportunidade, a deixa que o missionário encontrou para começar a mostrar a eles que Jesus é muito mais do que apenas um profeta, como creem os muçulmanos, e que ele realmente é o Filho de Deus, e conseguiu ganhar essa família, eles se converteram. Glória a Deus por isso. E aí a missionária fala da importância de nós conhecermos as seitas, conhecermos as heresias para combatê-las. Mas sempre, irmãos, veja só, vou falar uma coisa aqui. Não adianta você saber tudo da religião dos outros se você não sabe nada da sua. Então, você tem que estar balizado com a sua para você começar a aprender da dos outros. Senão, daqui a pouco você não sabe nada da sua, começa a ler a do outro, daqui a pouco você está achando que a do outro é que a heresia que é verdade é a sua que virou heresia. Então você tem que também ter esse cuidado aí. Primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Vai tratar os debates com as autoridades religiosas, a vida social e religiosa de Jesus e as características próprias do ser humano. Então aqui nós vamos ver que Jesus tinha os seus principais opositores. Isso aqui no meio natural, no meio humano. Não estou falando de trevas, de batalha espiritual. Eu estou falando do dia a dia, lá na cidade, onde ele pregava, onde ele ensinava. Primeiro grupo eram os fariseus, que defendiam a tradição acima das escrituras. Ou seja, era um grupo que para eles a tradição era maior do que as escrituras. Olha lá, Mateus capítulo 15, verso 3 e 6, o que diz? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Verso 6. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Está vendo? Jesus está censurando eles, está dizendo, a tradição de vocês, ela não está acima, eles tinham a tradição como autoridade até acima da autoridade bíblica. E não existe, a maior autoridade é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Isso aqui reflete para nós de que maneira? De que maneira isso aqui reflete para nós? Não importa onde você mora, não importa a região que você mora, não importa o país que você mora, não importa a cultura que aquela região, aquela cidade, aquele país, ou a tua família tem. Isso aqui é uma tradição da nossa família. Se vai contra a Bíblia, negativo, meu irmão. Abra a mão da tradição da família, mas fique sujeito à Bíblia. Fique sujeito à palavra de Deus. Tá certo? Também os saduceus eram da linhagem sacerdotal e não acreditavam em anjos, espíritos, nem na ressurreição. Esse grupo aqui dos saduceus, eles tinham influência, eram comerciantes que se juntaram dentro do próprio judaísmo. E eles, irmãos, olha que interessante, eles tinham tanta influência que eles atuavam na linha de sacerdotal, como sacerdotes. Inclusive, eles faziam parte do sinédrio, que julgava as questões religiosas, como se fosse um conselho teológico. E olha que interessante, eles não acreditavam em nada do mundo espiritual. Não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, não acreditavam em ressurreição. Atos 23, verso 8, o que diz? Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Agora olha que coisa, Jesus estava incomodando tanto essa gente, que os saduceus e fariseus, eles não se davam bem, eles se juntaram contra Jesus. Tipo assim, vamos abrir de mão aqui as nossas diferenças, mas vamos acabar com esse caboclo aí que está com essa mensagem dizendo que ele é o Filho de Deus. Vamos se juntar aqui para a gente dar um jeito nele. Aí você vê que coisa maligna. E também havia os herodianos, que apoiavam o governo indireto e também apoiavam a cobração de impostos.
e os herodianos queriam matar Jesus. Marcos 3, verso 6. O que diz? Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Você está vendo o seguinte aqui: fariseu, saduceu, herodiano, todo esse pessoal era opositor de Jesus Cristo. Isso prova o quê? Que Jesus vivia a experiência humana. Se Jesus fosse o fantasma, igual o docetismo falava, eles não iam se levantar contra Jesus. Se Jesus não fosse Deus, eles não iam se levantar contra Jesus. Então você vê que Jesus vivenciou a experiência humana. Ele estava lá em carne e osso e sofreu perseguição, sofreu oposição. Jesus viveu sua humanidade. Ele interagia com as pessoas independente da sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Vamos lá, publicanos e pecadores. Mateus capítulo 9, verso 10 e verso 11. O que diz lá? E aconteceu que, estando ele em uma casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Está vendo? Você vê um Jesus ali, interagindo, estando com eles, vivenciando isso com eles. Os fariseus também e a mulher pecadora. Lucas capítulo 7, verso 37 ao 39. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e entrando por detrás aos teus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés, com lágrimas, e enxugar-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungi-los com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem a qual é a mulher, de que lhe tocou, pois é uma pecadora. Você está vendo que Jesus ele queria ajudar tantas pessoas, né, que mesmo os fariseus, sendo opositores dele, ele foi lá comer na casa do fariseu. Ele foi lá mostrar o que? Amor, compaixão, oferecer oportunidade de salvação, de perdão para o fariseu. A mulher samaritana, João capítulo 4, verso 9 a 15. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Você está vendo aqui que Jesus, então, ele interagiu com publicano, com pecador, com fariseu, com a mulher pecadora, com a mulher samaritana, que era uma estrangeira. Então você vê um Jesus que, independente da condição social e espiritual das pessoas, ele estava lá vivenciando a experiência humana dele, perto deles, oferecendo salvação, oferecendo perdão, oferecendo a chance deles serem salvos na pessoa dele, Jesus Cristo. Ele interagia com as pessoas, aqui está repetido, aqui foi repetido. Acho que na hora lá eu acabei duplicando.
Quais as características humanas em Jesus? Seu nascimento foi normal e foi comum. Eu preciso que vocês aí dos textos leiam rápido, tá? Porque são muitos textos, nós não vai dar tempo. Então, ele teve o seu nascimento, o nascimento foi normal, foi comum. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7, o que diz? E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu filho, enrolou o menino em seus panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Então você vê aqui, que ele nasceu normal. Nasceu normal, parto normal, nasceu bebê humano, característica humana, como nasce o bebê de qualquer pessoa. Não houve um nascimento ali, no sentido dela dar a luz ao bebê, que foi diferente do comum, não teve isso. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Lucas 19, 41 e depois Mateus 26, 37. O que diz? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Está vendo? Prova que ele chorou, humano, característica humana. Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Sentiu angústia, característica humana. Sentiu sono, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço. Mateus 8, 24, o que diz? E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Dormindo, irmão. Jesus dormiu. Ser humano, dormiu, normal. Depois, João 4, 6. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Está vendo? Ele estava cansado da viagem, andou bastante, o corpo dele se cansou. Depois, João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Teve sede. Talvez você fale assim, pastor, para que ficar lendo os textos bíblicos? Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de... Adianta eu ficar te ensinando aqui heresia, mas não mostrar nada na Bíblia? Não, tem que mostrar na Bíblia. Para isso gravar, isso entrar na sua mente pelo poder do Espírito Santo. Jesus morreu, a diferença é que não ficou morto, mas ressuscitou ao 3º dia, passando pelo ardor da morte. Ou seja, como ser humano, ele experimentou morrer. Ele experimentou a morte. A diferença é que não ficou morto. E lembrando, ele não morreu porque pecou. Jesus nunca pecou. Ele morreu porque ele se fez pecado. É diferente. Ele se fez pecado para morrer pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Vamos lá. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Não, 1 Coríntios. Foi lido não. Ele leu João 19, 28. Vamos lá. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Está vendo? Morreu e ressuscitou. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 e verso 14. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Cheio do Espírito Santo. Depois, Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Então era um homem que tanto era cheio do Espírito Santo, como também orava. Se Jesus orava, por que nós não oramos, irmãos?
Por que o crente não está orando? Se o teu Senhor ora, cadê você com a tua vida de oração? O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Então, lembre-se, a fraqueza física e emocional ele passou, mas a moral, fraqueza moral e espiritual não. Abra lá o texto, está ali em João 8,46, depois Hebreus 4,15, o que diz? Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Está vendo? Ele está dizendo, quem vai me provar que eu tenha pecado? Por quê? Porque ele não tinha nenhum tipo de erro moral espiritual, ele é sem pecado algum. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está vendo? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. É o que eu falei aqui mais cedo. Jesus, ele foi tentado, não como Deus, mas como homem, mas ele não pecou. Tópico 2, as heresias que negam a humanidade de Jesus. O apolinarismo, a reação da igreja e o monotelismo. Tá? Não confunda monotelismo com monoteísmo. Tá? É monotelismo. Apolinário, que foi o bispo de Laodiceia, no ano 310 a 392 depois de Cristo, ele negou que Jesus tivesse um espírito humano. Porém, como nós temos a tricotomia, ou seja, espírito, alma, colocou um S aqui, mas ignora esse S, é uma alma só, espírito, alma e corpo. Abre aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O que diz? 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante esse texto, ele vai mostrar a tricotomia, que nós temos espírito, alma e corpo, e ele vai mostrar também que Deus se importa com os três, que eu falei mais cedo, não, Deus só quer o coração, então, por que está falando do corpo? Então está falando tudo, se conserva irrepreensível, os três, ou seja, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Se nós, seres humanos, fomos formados à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou em nós a tricotomia, por que Jesus ia ser diferente? Jesus ia ser um extraterrestre? Ali lá vai o ET de Israel. Não, meu irmão. Ele ia ser um ser humano igualzinho a todos nós. Então Jesus também tinha espírito, alma e corpo. Por isso que ele é 100% homem e também 100% Deus. Mas, pastor, havia as duas naturezas em Jesus? Sim, as duas naturezas. Elas coabitavam juntas em Cristo, mas não se misturavam. Como assim, irmão? Isso é um milagre, ninguém é assim, só Ele, só o nosso Senhor. Então isso era dessa forma, as naturezas eram distintas, mas se uniam para formar o Cristo. Então, isso é maravilhoso, olha lá, Lucas 23, verso 46, a prova que Jesus tinha espírito humano, pode ler. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está vendo? Jesus homem, ele tinha um espírito humano e falou, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Também ele tem alma, Mateus 26, verso 38, o que diz? E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande
que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele está falando, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar, na versão que ele está lendo. Em outras versões diz, eu estou angustiado, a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma, sede das minhas emoções. Então, Jesus também tem alma. E o corpo, Mateus 27, versículo 58. Este foi ter com Pilatos, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Está vendo? Se Jesus não tivesse corpo, alguém ia pedir o corpo dele? Se ele fosse o fantasma, como é que ia pegar esse corpo para sepultar? Então você vê que foi lá pedir para Pilatos, depois da crucificação, pediu o corpo, e ele deu o corpo de Jesus para ser sepultado. Então, prova que Jesus também tinha o quê? Espírito, alma e corpo. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Aí vem o monotelismo, né? Ele surgiu para tentar aliançar a decisão do concílio de Calcedônia com a crença monofisita. Dizia que Cristo tinha uma só vontade, tentando misturar as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Mas aí esse cidadão aqui, que tem um nome bem diferente, Sofrônio, pensa bem, irmão. Você tem um filho, você colocou o nome dele de Sofrônio. Você imagina na escola a professora fazendo a chamada? Sofrônio, presente. Pensa o bullying que esse menino ia sofrer, tadinho. E aí o Sofrônio, que era um patriarca de Jerusalém, no ano 633, ele refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades. Em Jesus tem duas vontades, e não uma, mas duas, sendo que a vontade humana é submissa à vontade divina. Porque como homem, como ser humano, ele teve fome, sede, angústia, tristeza. E com certeza no Getsêmani, ele tendo ali o vislumbre da revelação, de todo o sofrimento que ele ia passar como ser humano, a vontade humana dele era querer ir para a cruz, sabendo o quanto ele iria sofrer. Só o chicote da Zorrague fez no corpo dele 460 cortes. E você está achando que é aquele cortezinho da facazinha da cozinha, bem fininho? Irmão, é um chicote de couro com ponta de carneiro e ferro, que joga, bate, pega, e quando o carrasco puxa, rasga a carne. Segundo alguns historiadores, dava para ver o pulmão de Jesus. Ele foi rasgado, dilacerado, e aonde pegasse. E ele não estava com roupa igual a gente, não. Ele estava só com um pano para tampar as partes íntimas, e não tinha mais nada. Com as mãos amarradas, não dava nem para fazer assim, ó, autodefesa. E quando o carrasco dava, você acha que o carrasco ficava, vou bater na parte que dói menos? É onde pegasse. Então pegou na cabeça, pegou no braço, pegou na costela, pegou na barriga, pegou na perna, pegou tudo quanto é lugar, irmão. Jesus, sabendo tudo isso que ele ia passar, como ser humano, ele falou, meu Deus, não quero passar por isso não. Normal, mais uma prova da sua humanidade. Marcos 14:36, o que diz? E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Está vendo? Mas nesse momento, a vontade dele como humano era uma. Era uma vontade diferente, mas aí ele submete a vontade humana à vontade divina. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele submete a vontade humana à vontade divina.
E aí, meus irmãos, vem a seguinte aplicação para nós. Jesus enfrenta 460 cortes, ou melhor dizendo, 460 rasgos no corpo. Carrega uma cruz que não foi feita igual ao banco que você está sentado, torneada, tirada as ferpas e os espinhos, passado verniz e está lisinha. Você passa a mão, não te machuca. Não, era uma cruz de madeira rústica, cheia de ferpas, não havia os instrumentos de marcenaria que existem hoje. Mon Newton, que é um marceneiro excelente profissional, vai saber falar disso muito melhor que eu. Não havia esses instrumentos que podem pegar uma madeira rústica e transformar numa madeira lisinha, bonitinha. Então era uma cruz ali, feito de uma forma muito artesanal. Então você imagina o tamanho das ferpas que havia nessa cruz. Colocam essa cruz sobre os ombros dele, e os ombros dele estão cortados. Ele carrega essa cruz até chegar ao Gólgota. Chega lá, eles deitam o corpo dele dilacerado nessa cruz. Imagina as ferpas adentrando no corpo. Coloca uma coroa de espinho, que o espinho mede 5 centímetros, que era de uma erva daninha, que esse espinho, ao espetar, não precisava entrar, só espetar. Ao espetar te dava febre. E aí coloca esse espinho, essa coroa de espinho, missionária Ana, na cabeça dele. Bate com a cana para a coroa entrar. Ele chega lá, a cruz não foi feita para ele, foi feita para a medida de Barrabás. O braço de Barrabás era menor. Então, um lado entrou certinho no furo, o outro lado deu problema, amarraram uma corda no pulso e esticaram o braço de Jesus até chegar no furo. Ele ficou com os braços esticados. Alguns dizem que nesse esticamento chegou a deslocar o braço dele de lugar. Bate o cravo nas mãos, bate o cravo num pé para varar o outro pé para entrar na madeira. Levanta a cruz de forma rústica. Você está achando que levantou devagarinho? Pá, 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 que nada. Ele está em pé na cruz, esvaindo sangue por todos os seus rasgos, sentindo a dor do espinho na cabeça, sentindo a dor de todas as ferpas da madeira, sentindo a dor dos cravos nos pés e nas mãos. Não pode morrer sufocado, porque carne sufocada é proibido pela lei. O cordeiro tem que morrer normal. Então ele tem que fazer um esforço enorme, porque o seu pulmão está todo comprimido, porque ele está com o braço esticado, além do comum. Então ele tem que fazer uma força enorme, se apoiando nos pés que está no cravo. Era a única fonte de energia para fazer um movimento de impulso. Não tinha outro jeito. Então ele tem que usar o impulso das mãos e dos pés, porque não dá para usar outro impulso. E numa força incomum, não divina, mas humana, ele força o corpo para frente para dar um alívio da respiração, para ele não morrer sufocado. Ele fica 6 horas assim. 6 horas. Até que ele vira e diz: está consumado. Ele paga esse preço altíssimo por nós. Um preço descomunal. Por amor a você. Por amor a nós. E aí vem a pergunta:
Qual é o sacrifício que nós fazemos por Ele hoje? A gente não quer vir em culto, porque acha que está tendo culto demais. A gente não quer participar de oração. A gente não quer fazer um evangelismo. A gente não quer abrir mão nem de uma barba. A gente não quer abrir mão de nada da nossa vida, sendo que Ele abriu mão da vida dEle pela nossa. A gente não quer abrir mão de nada por Jesus. A gente quer que Jesus nos aceite do jeito que a gente toca a nossa vida. Com a única diferença, eu vou na igreja, bato o meu cartão de crente, participo do culto ou da escola dominical e venho para casa. E acabou. Gente que só encontra com esse livro aqui, quando vem aqui, ó. Porque em casa nunca abre ele. Só vê essa revista quando vem aqui, porque em casa nunca abre essa revista. Eu te pergunto, olha o preço que Ele pagou por você. E olha o quanto você não quer fazer nada por Ele. Tudo é a sua vida que vem em primeiro lugar. Ele é a sobra. Se sobrar tempo, você dá. Se sobrar disposição, você vai. Como que vai sobrar disposição? Se você concentra 99% da sua vida à disposição de você mesmo, você mesma. É lógico que você vai estar um bagaço de cansado, cansada, moído, moída. Você não vai querer fazer mais nada. Você vai querer dormir, descansar. Porque senão você não aguenta a rotina do dia seguinte. Jovens que não querem abrir mão do pecado, não querem a santidade. Ah, Jesus entende, sabe que eu sou pecador mesmo, sabe que ninguém é 100% santo. Irmãos, permita aqui eu falar essas coisas, mas é para ver se a gente desperta. Que cristianismo é este que nós estamos vivendo nesse século? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo nos nossos dias, meus irmãos? Que ninguém renuncia a nada, ninguém abre mão de nada para servir a Deus. Que cristianismo é esse? Eu temo muito, porque eu acho que a pior coisa que tem, sabe o que seria? É chegar depois do outro lado e ele falar assim: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Mas eu te servi, eu estava nos cultos, eu não te conheço. Então não pensa que salvação só se perde se você adulterar, se você roubar, se você matar, e aí você só fica agarrado nisso. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não fornico, então eu estou no céu. Quem disse que você está no céu? Quem disse isso? Tem muito mais coisa para fazer. Ele deixou bem claro: quem quiser vir após mim, abra mão de si mesmo. Ou seja, renuncie tuas vontades, renuncie teus sonhos, renuncie teus projetos, renuncie tudo. Tudo. Porque no final, pode me criticar depois na internet, eu não ligo não. No final, sabe o que acontece? Tudo que você dedicou a você, vai ficar aqui. Você não vai levar nada. Ou seja, pensa, você passar toda uma vida se dedicando a você, e tudo isso vai ficar aqui, ó, e não valeu de nada, porque para a eternidade nada disso vai com você, nada, nada, nada. Agora, tudo que você abriu mão por Jesus Cristo, é o que vai te acompanhar para a eternidade. Pastor, mas isso é muito difícil. É sim, é difícil mesmo. Quem falou que servir a Deus é fácil? Quem falou que servir Jesus é fácil? É difícil mesmo. Por isso que a porta é estreita e poucos são os que entram por ela.
mas largo e espaçoso é o caminho da porta larga, e muitos são os que se perdem por ela. Irmão, cada dia que passa, sabe? Menos mundo, menos eu, mais Jesus. Essa tem que ser a nossa frase. Menos eu, mais Jesus. 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Tópico 1. Quais países Jesus visitou quando estava entre nós? Será que ele foi nos Estados Unidos mesmo? Será que ele foi na Índia? 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Comunidade aqui não quer dizer a comunidade como é hoje. O pessoal chama de favela, mas o povo. Jesus esteve no Egito, foi o país que ele foi, quando a sua mãe fugia de Herodes, ele ainda era bebê. Jesus esteve na Fenícia, atual Líbano, e Jesus atuou em Israel, sua principal fonte de atividade ministerial. Fora esses 3 países, Jesus não foi mais em lugar nenhum desse globo, tá? Então, o movimento de heresia diz que Jesus esteve na Índia, Estados Unidos, porém não existe prova bíblica nem histórica. Jesus era visto na sua comunidade normalmente. Marcos, capítulo 6, verso 2 e 3, pode ler. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aí, por que escandalizava nele? Porque ele era tão humano, tão comum, que pensava o quê, Diene? Ele é um ser humano aqui, ó, no meio de nós. Ele não tinha um brilho em volta dele, não havia uma auréola. Não, normal, ser humano. Mostrando a sua humanidade. E aí até se escandalizavam. Mas esse aqui não é irmão da fulana? Esse aqui não é o filho do carpinteiro? Como é que agora ele está falando que ele é Deus? Então, o pessoal ficava assim, com dificuldade de crer nisso, de entender isso. Mas era o cumprimento da profecia. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, só para fechar o que eu falei agora há pouco. Uma vez, faz bastante tempo, né? Eu cometi uma das piores besteiras da minha vida. Eu não aconselho isso para ninguém. Se você acha que eu tenho algum crédito contigo, escute o que eu estou lhe falando. A pior besteira que eu fiz na minha vida foi um dia, há anos atrás, eu ter priorizado uma vida para mim, ao invés de uma vida com Deus. Foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, foi essa. Sabe? Porque houve um momento que eu me iludi pela carreira que eu estava, e eu abracei essa carreira, e a igreja era se desse tempo, a igreja era se pudesse. E essa foi a pior decisão da minha vida. Se eu tivesse uma máquina do tempo, que eu pudesse entrar dentro dessa máquina e voltar lá, não importa se eu fosse passar fome, eu deveria ter ficado no meu chamado. Eu deveria ter ficado no meu chamado, mas a carreira secular iludiu meus olhos. E foi só coisa ruim. Só coisa ruim. Então eu não aconselho isso para ninguém. Você quer ser alguém na vida, você quer seguir alguma coisa, amém. Mas balança. Isso começa a tirar a tua vida com Deus, abre mão dessa porcaria. Abre mão. Porque Deus não está num negócio que te afasta da presença dEle. Deus não está nisso.
Deus só está nas coisas que você pode fazer e pode servi-lo normalmente. Aí sim, porque não está afetando a tua comunhão, não está afetando a tua fé, não está afetando o chamado para aqueles que foram chamados para algo na obra, não está afetando a tua vida com Deus. Agora, está roubando o teu tempo com Deus, está roubando teu devocional, está roubando teus cultos, está roubando tudo de você com que envolve Deus. Não, irmão, não, me perdoe, Deus não está nisso aí. Deus não está nisso aí. Não vá por esse caminho, em nome de Jesus. Eu desejo que você não passe o que eu passei. É um desejo, porque se eu pudesse recuperar, irmão, hoje eu estaria em outro patamar. Eu ainda estou correndo, até hoje, atrás do prejuízo. Até hoje, eu ainda corro atrás do prejuízo. Quantas escolas dominicais eu deixei de ir? Quantos cultos de ensino eu faltei? Quantas coisas eu perdi? E hoje eu tenho que ficar devorando o livro, eu tenho que ficar até de madrugada na Bíblia, para recuperar esse tempo que eu perdi. Para recuperar. Ainda estou devendo, e devo muito. Por isso que eu sempre falo com vocês aqui, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu estou aprendendo junto com vocês, tem coisa que eu tenho que buscar, que eu não tenho resposta para tudo. Por quê? Porque o tempo que eu podia estar dedicando, eu não me dediquei. Estou sendo sincero aqui com vocês. Hoje, os movimentos de heresia tendem mais a negar a divindade do que a humanidade de Jesus. Grupos de religiões orientais, Testemunhos de Jeová, muçulmanos, grupos, errei aqui na palavra grupos espíritas, Igreja da Unificação do Reverendo Moon, entre outros. Vimos através das lições 3, 4, 5, 6 e também a 7, que Jesus é Deus, é homem, faz parte da Trindade, e negar isso é pecado. Nossa conclusão, leamos juntos. Jesus é 100% Deus em toda a plenitude de divindade e também 100% homem em toda a plenitude humana, com exceção de não ter pecado. Vivenciou sua experiência humana e nos deu o exemplo de compaixão e amor aos pecadores. Esse é o nosso Jesus, aquele que vivenciou a experiência humana.